Vereador Cipriano. Bom, senhor presidente, é importante esse pedido de vista. Eu acho que uma semana aí, mais uma semana, o pessoal se reunir, né, com a comissão, discutir as emendas, o que pode ser apresentado o mais breve possível, porque da mesma forma que nós somos cobrados pelo pessoal que tenha nosso comércio de lanche aí, que é importante na cidade de Barretos, né? Eu também que sou useiro e vezeiro de estar nos quiosques aí, a gente é cobrado nos quiosques pelos proprietários e também é cobrado pela população. O que está acontecendo. Então, a gente espera que isso aí já virou uma novela das 8, aquelas novelas tipo Rock Santeiro, que demora aí 2 anos para resolver. Que seja o mais rápido possível, que é lógico que não consegue ser 100% para todo mundo, mas que seja o melhor para ambas as partes. E nós temos esse prazo, esperamos que esse prazo seja respeitado e que venha uma discussão também. Participe da discussão com quem pediu vista, com o Leandro, que quer verificar algumas emendas. É importante a participação de todos e que o mais breve possível a gente resolva isso. Justificativa de voto, vereador Leandro Anastácio. Senhor presidente, claro que eu votei favorável, até porque eu disse da tribuna que iria solicitar. O vereador Euripim me antecipou enquanto eu conversava com o vereador André e solicitou. Mas eu tenho certeza que também a intenção dele é das melhores, vai apresentar aquelas emendas que ele entende necessárias para melhorar o projeto. Tenho certeza que a Câmara, no seu corpo, o único objetivo dela, vereador Euripinho, é fazer o melhor para a população. E os proprietários de quiosques, sem dúvida nenhuma, representam Barretos. Então, todos nós teremos mais 7 dias aí até a próxima sessão para apresentarmos as emendas que achamos necessárias, importantes e analisarmos melhor o projeto. Tenho certeza que Vossa Excelência também fará esse papel. Obrigado, senhor presidente. Mais alguma justificativa? Sem mais justificativas. Professor Reginaldo, vai pedir inversão? Pela ordem, então, senhor presidente. Gostaria de pedir inversão de pauta para que a gente possa votar, apreciar o projeto de lei número 07, que define a natureza jurídica da FEB, por favor, em consideração aos professores da Unifeb que aqui está presente. Perfeitamente. É regimental. Pedido de inversão preferencial, projeto de lei 07/2011. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Neire, cadê o projeto? Projeto de lei complementar número 07/2011, de autoria do prefeito municipal, que define natureza jurídica da Fundação Educacional de Barretos como instituição de direito privado e dá outras providências. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. A Comissão de Justiça e Redação apresentou emendas que serão lidas pelo... O vereador Paulo Corrêa solicita a dispensa da leitura das emendas. A Comissão de Finanças também apresentou emendas, a Comissão de Culturas também apresentou emendas. A Comissão de Finanças emitiu parecer pela tramitação, a Comissão de Cultura emitiu parecer pela tramitação. O que é isso aqui, o vereador? O vereador Guilherme solicita a dispensa da leitura dos pareceres, é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Tá. Teve alguma emenda que algum vereador não recebeu cópia? As do André Rezec, todo mundo recebeu cópia? Todos? Bom. Está em primeira discussão o projeto e as emendas. Com a palavra, professor Reginaldo. Carlos.
senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, em especial os professores, funcionários da Unifeb, população de Barretos. Hoje eu considero uma data muito importante na história, não só da Unifeb, da Fundação Educacional, mas na história da Câmara Municipal de Barretos. A Câmara Municipal de Barretos hoje tem a oportunidade de cumprir um papel histórico, um papel de resgatar a FEB para a população barretense, que é a sua verdadeira proprietária. Essa polêmica que vem atingindo a FEB há alguns anos vem causando muitos males, muita intranquilidade, muita agonia mesmo aos professores e funcionários. Professores e funcionários que por longos e longos anos se acostumaram a encarar a FEB como um local de trabalho tranquilo, em que podiam apostar e construir uma carreira ao longo de anos, mas que infelizmente foram colocados diante de situações inaceitáveis e que têm tirado a tranquilidade de todos eles. Para que a gente possa entender essa situação, nós precisamos esclarecer alguns pontos. E eu quero dizer como é que nós chegamos a essas conclusões. Por volta de janeiro, fevereiro do ano passado, nós fomos arguídos por alguns professores e funcionários, dizendo-nos das preocupações e alguns até do desespero que os afligiam, porque alguns estavam sendo demitidos sem direito a nada. Era uma situação complicada. E então, diante disso, nós fizemos um requerimento à Câmara Municipal, o requerimento de uma audiência pública, para a qual fossem convidados a direção da FEB, outros especialistas, enfim, a sociedade como um todo, para tentar esclarecer o que estava acontecendo na nossa fundação. Realizamos essa audiência no dia 5 de outubro do ano passado. Aqui compareceu o reitor, outros advogados, vereadores, professores, e infelizmente nessa audiência não se chegou a conclusão alguma, a não ser a conclusão de que o que estava no cerne do problema da FEB era a definição ou a indefinição da natureza jurídica da fundação, se de direito público ou se de direito privado. Então, no final dessa audiência, eu propus a criação de um grupo de trabalho, que aqui na Câmara nós chamamos de comissão especial, para buscar soluções para esse problema da natureza jurídica da FEB, que está no cerne de toda essa polêmica. Nós criamos essa comissão, a Câmara aprovou, foi composta por mim, que a presidi, mais o vereador Guilherme de Ávila e o vereador Leandro Anastácio. A comissão realizou várias reuniões, convidamos a população inteira de Barretos, a direção do Unifeb, a direção da Fundação Educacional, a ADOFEB, a FUFEB, enfim, todos foram convidados. E, como conclusão desses trabalhos todos, depois ainda realizamos viagens para diversas cidades que têm fundação parecidas com a nossa. E, ao final de todo esse trabalho, nós apresentamos um relatório. E é sobre esse relatório que eu quero falar a todos os presentes no momento. Carlos, pode deixar, eu passo aqui. Em primeiro lugar, é preciso esclarecer para a população, porque há muitas pessoas que, ao invés de procurar solução, procuram complicar, talvez por outros interesses que não os interesses de servir a população.
nós temos que esclarecer que a FEB não será vendida. Ela pertence à sociedade barretense. Ela não vai ser privatizada no sentido de passar para um dono. Por quê? Porque a FEB não tem dono. Ela é uma fundação educacional, ela é uma fundação. E sendo fundação, fundação não tem dono, nenhuma fundação tem dono. Na verdade, o verdadeiro dono da FEB é a sociedade barretense, mas não é personificada, porque uma fundação não tem dono. Então não existe forma de vender uma fundação. Isso é um argumento absurdo. Juridicamente não existe forma de vender uma fundação. A única coisa que pode acontecer com a Unifeb, com a Fundação Educacional, é ela conseguir continuar prestando o seu serviço, cumprindo a sua finalidade. Ou então, se isso for obstaculizado, ela pode ser extinta e o seu patrimônio terá que voltar para a municipalidade, para o município de Barretos. Então, só essas duas opções. Ou ela continua cumprindo suas finalidades, ou então será extinta e voltará para o patrimônio do município de Barretos. Então, não existe essa história de que a FEB pode ser vendida, que está havendo privatização, nada disso. A população precisa ficar tranquila e esclarecida sobre esse assunto. A comissão, pesquisou mais de 30 fundações parecidas com a Fundação de Barretos, todas do interior do estado de São Paulo. E aí nós observamos que essas fundações podem ser agrupadas em 3 grandes grupos. Um primeiro grupo se encontram aquelas fundações em que as leis que as criam já determinam literalmente, expressamente, a natureza jurídica da fundação. Por exemplo, a Fundação de São Carlos, de Taubaté, as leis que as criam dizem expressamente: fica criada a fundação tal de direito público. Então, com relação a esse tipo de fundação, não há a menor dúvida, nunca houve dúvidas com relação a isso, porque a sua natureza jurídica já vem expressa na lei que a criou. O segundo grupo de fundações, nós podemos colocar naqueles em que as leis, naquele grupo em que as leis que as criam, literalmente definem também como fundações de direito privado. Então a própria lei já está dizendo que é de direito privado. Então também nesse caso não há dúvida alguma. É o caso das fundações educacionais de Votuporanga, de Fernandópolis, de Assis, de Penápolis e outras. E há um terceiro grupo, onde se encontra a nossa Fundação Educacional, que a lei que a criou, a Lei 1032, não definiu expressamente, literalmente, se ela seria uma fundação de direito privado ou se seria uma fundação de direito público, nobre vereador Capetinho. E esse foi o grande problema da nossa fundação, porque a lei que a criou não definiu expressamente, literalmente. No entanto, a lei manda dar todas as providências para a criação de uma entidade privada. Esse que é o ponto. Embora ela não tenha mencionado expressamente, vereador Kiko, ela mandou dar todas as providências para se criar uma fundação privada. O que é que demonstra isso? Bom, primeiro, olha aqui o artigo 2º da nossa Lei 1032. A fundação será uma entidade autônoma e adquirirá personalidade jurídica a partir da inscrição no registro civil das pessoas jurídicas, com o qual serão apresentados os estatutos e o ato que os aprovar. Isso é instrução para a criação de uma fundação privada, porque se fosse para criar uma fundação pública, não haveria necessidade de registrar o estatuto no cartório de registro civil. Bastaria a lei seria suficiente para criar uma fundação pública. No entanto, como a gente pode observar, ela manda criar uma entidade privada, regida pelo direito privado. E isso é o que aconteceu, porque de fato a FEB sempre foi administrada desde a sua criação até uns 5, 6 anos atrás, até mais precisamente 2005, 2006, sempre foi administrada como uma entidade privada. Por quê?
que a gente chega a essa conclusão? Primeiro, ela obteve já em 1974 o certificado de entidade beneficente de assistência social. Esse certificado, emitido pelo CNAS, Conselho Nacional de Assistência Social, só é emitido para entidade privada sem fins lucrativos. Qualquer entidade que não seja privada sem fins lucrativos não obtém, porque a própria lei define que não cabe. Aliás, não cabe mesmo a uma entidade pública fazer filantropia. Não existe, isso é um absurdo jurídico, entender que uma entidade pública possa fazer filantropia. É da própria natureza da entidade pública que ela presta serviços públicos gratuitos, né? Além disso, a FEB também obteve um certificado de utilidade pública municipal, certificado de utilidade pública estadual, certificado de utilidade pública federal. Todas essas certidões ou certificados são também destinados a entidades privadas sem fins lucrativos. Uma entidade pública não consegue isso, porque ela só pode ser de utilidade pública, né? O ProUni, criado por uma lei federal, também determina que poderão aderir ao ProUni somente as entidades privadas sem fins lucrativos. E também a questão do pessoal, que sempre foi contratado. Aliás, a Lei 1032 já definiu o regime jurídico dos servidores da FEB, e definiu no sentido de ser contratados e regidos pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Está lá na própria lei. A questão do patrimônio, muito controvertida para alguns, principalmente para aqueles que querem realmente criar polêmica. Muitos dizem, porque o patrimônio era do município, o município passou o patrimônio para a FEB, então a FEB é pública por causa disso. Um absurdo concluir dessa maneira. Por quê? Porque quando o município fez a doação para a FEB, está lá no texto da lei, a doação foi feita sem ônus, doação definitiva, sem ônus. Portanto, o patrimônio que foi doado à FEB, e foram as glebas, esse patrimônio pertence à FEB, não pertence mais à municipalidade, não pertence... Pois não, senhor Queira-Parte. Obrigado, vereador. Só para lembrar Vossa Excelência que, inclusive, quando a FEB doou o terreno para a construção do centro de fisioterapia e para a UPA, veio para a Câmara para aprovar a doação, tanto que não é do município. Exatamente. Então, se fosse do município, não haveria necessidade de a FEB fazer uma doação para o município novamente, não é? Então, isso demonstra cabalmente que o patrimônio da FEB, aquelas glebas que foram doadas a ela, pertence a ela, não pertence à municipalidade. Certo? Uma outra coisa que sempre gera confusão. Mas se o patrimônio a origem dele era pública, então, se foi doado para a FEB tem que ser pública, tem que ser regida pelo direito público. Um ledo e ivo engano também. Porque todos os dias, aliás, hoje deve ter na pauta aqui, né, projetos de leis doando áreas para empresas que vão se instalar no distrito industrial. Aprovamos quase todas as sessões. A doação de terras para essas empresas. E eu pergunto, essas empresas se tornam públicas por causa disso? As terras são públicas, patrimônio público, são doados a essas empresas. As empresas se tornam públicas por causa disso? O Tribunal de Contas vai acompanhar as contas dessas empresas? É claro que não. Então, essa questão patrimonial, não há a menor dúvida também. O patrimônio era público, era do município, mas o município fez uma doação sem ônus, uma doação definitiva para a Fundação Educacional, para que ela pudesse desenvolver e perseguir as suas finalidades. E é isso que ela está fazendo, e o patrimônio é dela e não é do município. Além disso, decisões administrativas e judiciais, várias decisões, inclusive do tempo em que o vereador André, era presidente da Fundação, várias decisões garantindo que a FEB era de direito privado, inclusive no Ministério da Educação. Bem, mas aí
entre 2005 e 2006, houve uma alteração. A FEB, que se acreditava e defendia o seu posicionamento como entidade privada, passou a defender um posicionamento de que era entidade pública. Isso ligado às circunstâncias relativas à reclassificação de precatório, a questão do imposto de renda retido na fonte dos funcionários, que a FEB sempre recolheu para a União Federal, porque era entidade privada, aí passou a recolher para o município, porque pertence ao município, se ela for pública. A questão da própria restituição desse imposto de renda, que havia sido recolhido na fonte nos anos anteriores, as ações trabalhistas, enfim, de todas essas circunstâncias, fizeram com que prosperasse a interpretação, a ideia de que a FEB era uma entidade pública. Mas isso foi um erro tremendo, porque causou consequências nefastas para todos nós. Primeira consequência: se a FEB é pública, seus funcionários devem ser admitidos mediante concurso público, porque é a única forma de admissão no serviço público, é concurso público. Então, qual que é a realidade da FEB? A realidade da FEB é que todos seus funcionários, desde 1964, sempre foram admitidos no regime seletista, sem a necessidade de concurso público, portanto. Então, todos eles estariam irregulares. A consequência imediata disso é a necessidade de regularização que foi exigida pelo Procurador Regional do Trabalho de Ribeirão Preto. Com muita razão, se a FEB se considerava pública, tinha que regularizar seus funcionários, tinha que demitir todos eles e recontratar mediante concurso, aqueles que fossem aprovados no concurso público. Então, isso é um trauma, porque 98% dos funcionários, dos 460 funcionários e professores da FEB, foram admitidos sem concurso público pelo regime seletista desde 64, muitos com 20, 30 anos de casa na Unifeb. Isso já era motivo suficiente para fazer a administração da FEB procurar a solução. Era motivo mais do que suficiente para que se instaurasse um fórum de discussão dentro da Unifeb para buscar a solução. Como é que uma entidade pode sobreviver com estabilidade se o seu funcionalismo, seus funcionários estão instáveis, sem condições de trabalhar? Mas isso, infelizmente, não aconteceu, senhor presidente. Não aconteceu. E se houve uma audiência pública para examinar esse problema, essa audiência pública foi feita aqui na FEB, aqui na Câmara Municipal, porque nós provocamos, porque não houve iniciativa da FEB, da administração da FEB, para discutir esse problema. Mas é um problema muito grave que tem que ser solucionado. Uma outra consequência tão nefasta quanto a primeira: não perceberam que se a FEB se transformasse numa entidade pública, fosse considerada uma entidade pública, ela perderia a condição de obter o certificado de filantropia. Certificado este que garantia o direito à isenção das contribuições previdenciárias. A FEB, na verdade, nunca recolheu essas contribuições, porque ela se considerava privada. E, inclusive, obteve o certificado de filantropia em 1974. Mas agora, com essa nova roupagem de entidade pública, então ela estaria obrigada a recolher as contribuições previdenciárias. Só que isso daria, mais ou menos, em torno de 5 milhões de reais por ano. Para que todos tenham uma ideia, aqueles que são empresários compreendem. Sobre a remuneração paga a todos os funcionários, incide uma contribuição, que é chamada contribuição patronal, de 20% sobre essa remuneração. É só fazer a conta. A folha de salário da FEB é em torno de 20 milhões. Com mais outras contribuições, isso aí vai chegar a uns 5 milhões por ano de contribuições previdenciárias, que ela perdeu ou perderia o direito à isenção, porque estava se considerando uma entidade pública. E mais um detalhe: como repartição pública, senhor presidente, eu gostaria de pedir prorrogação, porque realmente esse... 10 minutos, professor?
É regulamentar, faz parte do regimento, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade, mais 10 minutos ao professor Reginaldo. Obrigado, senhor presidente. Como repartição pública, seria muito complicado para a FEB competir num ambiente privado, um ambiente que é do ensino superior na nossa região, competindo com várias universidades de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Franca, Bebedouro e aqui até mesmo de Barretos. Seria colocar um elefante para correr com as lebres, né, que tem muito mais agilidade. Uma repartição pública, evidentemente, perde competitividade com relação às entidades privadas. A regularização do pessoal. Conforme eu já disse, houve várias demissões de funcionários sem direito algum. Funcionários com 20, 30 anos de casa foram demitidos só com direito aos dias trabalhados no mês, sem qualquer outra consideração. Foi instaurado um inquérito civil do Ministério Público do Trabalho para apurar essa e forçar a regularidade. O senhor quer uma parte? Caro amigo Reginaldo, esse é um ponto que me interessa. Isso aí eu fui procurado para muitos funcionários que foram demitidos sem direito a nada da FEB, que me causou estranheza, me causou preocupação, não só a mim, mas a todos aqueles que ainda ficaram, que aí ficaram a ver e não saber quais são os seus devidos direitos. Isso aí foi um fato que causou, para mim, eu gostaria muito bem de estar discutindo esse projeto em relação à natureza jurídica da FEB, justamente em relação a esse assunto também que me interessa. Então, eu gostaria de dizer que é um ponto importante dessa discussão, porque os funcionários que lá, no regime seletista, que lá ainda estão trabalhando, não sabem realmente o trabalho sem saber quais são os seus devidos direitos. Quantas demissões ocorridas anteriormente tiveram que recorrer à justiça para resguardar seus direitos, coisa que, sendo seletista, teria seus direitos normais e não foram pagos. Isso aí é um ponto negativo da FEB, e isso aí é uma coisa que realmente marcou muito em relação aos funcionários que foram demitidos, que hoje estão desgastados com relação a não ter sido valorizados pelo trabalho que exerceram na época. Perfeitamente, senhor vereador. Com o seu apoio, o seu voto, se Deus quiser, nós vamos resolver essa questão e hoje. Os concursos públicos, foram realizados vários concursos públicos apressados no início desse ano na FEB, na tentativa de regularizar. Já disse sobre a perda da condição de filantrópica. Agora quero dizer de uma coisa mais grave ainda, que infelizmente aconteceu. Durante o ano de 2009, a fiscalização da Receita Federal esteve na Fundação Educacional de Barretos e, tendo em vista o posicionamento como entidade pública, lavrou um auto de infração que soma entre principal, juros e multas, a astronômica quantia de 20 milhões de reais. 20 milhões de reais, 58.463 centavos. Para um orçamento de 33 milhões. Então, isso aconteceu, a apuração, o auto de infração foi em 2009. E foram apurados 3 exercícios, 2006, 2007, 2008, justamente quando ela mudou de posicionamento, de privada para pública. Quando a FEB deixou de recolher o imposto de renda para a União Federal e passou a recolher para o município, a Receita Federal quis saber o motivo e veio e viu o novo posicionamento da FEB e simplesmente exigiu que era dela. Ah, tá certo, o imposto de renda pertence ao município porque você é pública, então nós vamos exigir as contribuições previdenciárias que as entidades públicas têm que pagar. E estão aí, 20 milhões só dos anos 2006, 2007, 2008. E a Receita, se vier novamente, e é bem provável que venha, ainda vai exigir 2009, 2010 e 2011, nós estamos aí já a meio caminho andado. Então, isso era motivo mais do que suficiente para que a administração da FEB novamente instaurasse um fórum para discutir seriamente esse assunto. Mas, infelizmente, esse assunto nem foi levado a conhecimento do Conselho Universitário. O Conselho Universitário, desde 2009, não tem conhecimento
Não tinha conhecimento, porque eu já informei ao Conselho Universitário. Não tinha conhecimento desse fato. E mais, o pior, enquanto ela mantiver esse posicionamento de entidade pública, ela será devedora de mais 5 milhões por ano. Então essa é a urgência, vereador Paulo Corrêa, a urgência da gente tratar desse assunto para resolver, porque a cada mês que passa, enquanto ela for considerada entidade pública, ela estará devendo mais de 300 mil reais, porque se enquadra como entidade pública, além da questão dos funcionários. Então é urgente essa questão, nós precisamos resolver isso já. E é inexplicável, eu não entendo, sinceramente, como é que a administração da FEB ainda não promoveu uma discussão a fundo, séria sobre esse assunto. Que, pelo menos, envolvesse o Conselho Universitário. Para que serve o Conselho Universitário? Não é um dos poderes da fundação, do Centro Universitário? No entanto, o Conselho Universitário não ficou sabendo disso. Só ficou sabendo a questão de uns 15 dias, 20 dias, que eu informei. Quanto aos demais anos que não foram apurados e os que ainda serão apurados, eu posso dizer de cadeira, porque fui auditor fiscal da Receita Federal há muitos anos. Eu alertei isso em 2005 e não deram atenção. Eu alertei que a Receita vinha em 2005, não deram atenção, ela veio. E agora vou fazer um novo alerta. A Receita virá de novo, se nós não resolvermos essa questão, e nem sei se vai ser a tempo com relação a esses anos que já se passaram, mas se nós não resolvermos essa questão, certamente a Receita Federal virá exigir 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, enquanto nós não resolvermos. E aí, a questão, será que a FEB vai ser viável assim? Quais foram as providências da direção da FEB? Houve alguma análise das causas? O que motivou esse auto de infração? Que providências? Nenhuma nesse sentido. Foi apresentado recurso, evidentemente, é o mínimo que tinha que ser feito. Mas, e para consertar, se tiver alguma coisa errada, vamos consertar para deixar de cometer a infração. Houve alguma providência? Nenhuma. Nenhuma. Informação do Conselho Universitário, como já disse, também nenhuma informação. São coisas inexplicáveis. Como já disse também, de 2009 em diante, pagamento de, no mínimo, de contribuições de 5 milhões, fora juros e correção monetária e multas, etc. Bem, como meu tempo está passando, eu quero enfrentar essa questão central. O tempo já está, infelizmente, se esgotando. A nova FEB. A nova FEB. O que nós estamos tentando fazer, então? A comissão especial, depois desse trabalho todo, desse estudo todo, dessa análise, apresentou um relatório final que foi aprovado por esta casa e nós levamos ao senhor prefeito municipal. O senhor prefeito municipal convidou, na oportunidade, o reitor da Unifeb, convocou representantes da DOFEB, da FUFEB, outros professores, e estavam presentes 4 vereadores também no gabinete do prefeito. Nesta reunião, chegamos a um texto de um projeto de lei de consenso, porque a comissão tinha enviado para ele um anteprojeto. Então, nessa reunião, chegou-se a um texto de consenso, que foi exatamente o texto do projeto de lei que o prefeito enviou para a Câmara Municipal. E é esse que nós estamos analisando. Depois, também, aqui na Câmara, o projeto chegou dia 25 de fevereiro, tramitou por todas as comissões. Vários vereadores apresentaram emendas. Ouvimos novamente a Unifeb, através de assembleias da DOFEB, a FUFEB, e com a participação também da reitoria. Então, o que estaremos votando hoje é esse projeto original com as emendas que a Câmara entendeu que seriam necessárias para aperfeiçoar o projeto de lei. Basicamente, esse projeto de lei também obedece ao artigo 250 da Lei Orgânica do Município de Barretos, que diz o seguinte: legislação complementar criará as condições necessárias a tornar a Fundação Educacional de Barretos uma instituição sem qualquer interferência política,
para que ela atinja exclusiva e plenamente seus objetivos educacionais. Então, nós não estamos fazendo nada mais do que cumprindo. Senhor presidente, só mais 10 minutos eu já termino. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Então, senhor presidente, nós só estamos cumprindo o que determina o artigo 250 da Lei Orgânica do município de Barretos, que diz que a Fundação Educacional de Barretos deve gozar de autonomia, não deve sofrer qualquer interferência política. A própria lei de criação da FEB, no artigo 2º, diz que ela será uma entidade autônoma. O que nós estamos querendo fazer é apenas resgatar a sua realidade que as leis determinam. O projeto de lei, então, como já disse, foi negociado e, primeiro, ele define que a natureza jurídica da FEB é de entidade privada, sem fins lucrativos, regida pelo direito privado, como tem sido desde a sua criação, desde 64, até em torno de 2005, 2006, quando então ela alterou a sua visão sobre si mesma. Então, o projeto nada mais faz do que fazer com que ela volte ao leito natural de entidade privada. Nós não estamos propondo nada diferente disso. Só que para isso também, para que ela deixe de ter qualquer interferência política, nós precisamos também alterar o conselho, que hoje é chamado conselho diretor, nós tivemos que alterar para conselho curador, que é o nome técnico mais adequado. E a composição dele vai alterar. O novo conselho curador vai ser composto por representantes da sociedade civil. Por quê? Porque a FEB é da sociedade civil. A FEB é da sociedade. Então, a sociedade é que tem que tomar conta da FEB. E esse é o papel do conselho curador, que vai exercer, na verdade, um papel fiscalizador. Também, pelas emendas que já foram apresentadas, a própria comunidade da FEB vai eleger 4 cidadãos residentes há mais de um ano em Barretos, para serem conselheiros da FEB. Então, poderão ser eleitos professores, funcionários, qualquer cidadão que se apresentar e que preencher os requisitos previstos nos estatutos da FEB. Então, isso demonstra que o Conselho Curador será, sim, eleito democraticamente. Terá, no mínimo, 4 representantes do povo eleitos pela própria comunidade da FEB. E é bom lembrar que hoje não é assim que acontece. Hoje, os candidatos a conselheiros são eleitos pela comunidade, mas é o prefeito que nomeia. E aí está a interferência política, que é exatamente aquilo que o projeto tem a obrigação de cortar, se quiser dotar a FEB de natureza privada. E é bom que isso fique bem esclarecido, porque há resistências. A reitoria mesmo acha que nós não devemos manter do jeito que está o atual conselho diretor. Mas se isso acontecer, então a nossa lei será inócua. Por quê? Porque o conselho diretor hoje, os conselheiros são nomeados pelo prefeito. E é isso que a lei orgânica do município de Barretos, determina que seja desfeito, que seja cortado. Mais uma justificativa. Lá na frente, se alguém vier a contestar a natureza jurídica da FEB, a primeira pergunta, por exemplo, que um juiz vai fazer, se chegar a uma ação para que ele venha decidir, ele vai perguntar o seguinte: como é que são definidos os dirigentes da Fundação Educacional de Barretos? Ele vai lá no estatuto e verifica que são nomeados pelo prefeito. Imediatamente ele vai dizer: essa é uma fundação pública. É pública, porque é nomeado pelo prefeito. Então, se a gente for atender a essa sugestão da reitoria da FEB, nós estaremos tornando a lei que nós queremos solucionar os problemas da FEB inócua. Não vai adiantar nada, porque ela não vai gozar da filantropia
não vai regularizar a situação dos funcionários também, porque qualquer juiz vai dizer que ela é pública. Por quê? Porque a nomeação dos conselheiros será feita pelo prefeito. Então não há essa possibilidade. Não se pode admitir que continue tudo como está, porque senão não vai resolver nada. Eu espero que todos tenham compreendido essa situação. A Câmara quer atender os anseios da comunidade febiana, tanto quer que em todo esse processo a comunidade participou. Foram apresentadas inúmeras emendas e nós acatamos inúmeras delas. Uma outra reivindicação, que era a eleição por parte da comunidade, né? Eleição dos conselheiros por parte da comunidade, foi acatada. O vereador Paulo Corrêa apresentou uma emenda, incluindo 4 representantes, 4 cidadãos eleitos pela comunidade febiana, da FEB, professores, alunos, funcionários, sem qualquer outro requisito, quer dizer, cidadãos do povo, ou que podem ser professores, funcionários, etc. Então, esse requisito de eleição, de participação, está atendido também. Não há razão nenhuma para que a reitoria fique contra esse projeto. Aliás, esse projeto vem trazer as soluções para os problemas que estão no colo da reitoria. E eu não entendo como é que, por tanto tempo, tem havido essa resistência. Os problemas que estão no colo da reitoria, no colo da administração da FEB, que é a questão do pessoal e a questão das contribuições previdenciárias. Eu não entendo como é que não se, pelo menos, procure colaborar para encontrar uma melhor solução, então. Acomoda-se, aguardando que as coisas se resolvam naturalmente, para acontecer como a Santa Casa, com a dívida da Santa Casa. Se resolve naturalmente? Não se resolve naturalmente, não. A Santa Casa teve que parcelar o seu débito junto ao INSS. Parcelar em mais de 240 meses, se quisesse obter a CND, certidão negativa de débito. É o que vai acontecer com a FEB se ela não tomar providência no sentido de solucionar essa questão. Mas o nosso projeto de lei mantém a eleição do reitor, eleito pela comunidade e nomeado pelo Conselho Curador. Por que mudar o Conselho Diretor, então, rememorando? Atualmente, são nomeados pelo prefeito, e isso é uma característica de entidade pública. O novo conselho, os conselheiros serão eleitos pelas entidades da sociedade civil, e sendo que 4 conselheiros serão eleitos pela comunidade FEB, diretamente. Ela vai eleger diretamente. E recordando que a lei orgânica do município de Barretos determina, isso não é um conselho, não é um conselho que está na lei orgânica do município de Barretos. Ela determina que legislação complementar criará as condições necessárias a tornar a Fundação Educacional de Barretos uma instituição sem qualquer interferência política, para que ela atinja exclusiva e plenamente seus objetivos educacionais. A Lei 1032, que criou a FEB, também diz que a fundação será uma entidade autônoma. De modo que não há dúvida. Mas o projeto de lei ainda contém outras disposições, principalmente ligadas à transparência, obrigando a administração da FEB a publicar as demonstrações financeiras devidamente auditadas por uma auditoria independente. Obriga a aprovar um plano de cargos e salários, para que não sejam criados cargos aleatoriamente. Esse plano de cargos tem que ser aprovado pelo Conselho Curador e qualquer alteração, criação de cargo, novamente tem que ser autorizado pelo Conselho Curador. Publicar a relação de alunos bolsistas, que hoje, vamos fazer justiça, já é publicada. E publicar as resoluções, portarias, etc. O pessoal, com a aprovação dessa lei, com a publicação dessa lei, a situação do pessoal fica regularizada. Porque sempre foram admitidos no regime seletista, e a lei está dizendo que são regidos pela CLT. Então, acabou a agonia de todo o pessoal, porque eles sabem que a partir daí tem todos os direitos que os seletistas têm. E também, e mais, só poderão ser demitidos os funcionários com a aprovação do Conselho Curador, para evitar perseguições,
Funcionários, a partir da publicação dessa lei, só poderão ser demitidos com autorização do Conselho Curador. E professores, com autorização dos colegiados, Conselho de Curso, Conselho Superior de Curso e Conselho Universitário, para acabar com as perseguições também. Por outro lado, a admissão só mediante concurso público ou processo seletivo, como qualquer instituição séria tem que fazer. Não é preciso ser pública para admitir funcionários mediante processo seletivo. Basta ser séria, basta querer dar estabilidade e competência, qualidade para os seus funcionários. Já estou terminando, senhor presidente. Então, essas providências permitirão, como já disse, regularizar a situação dos funcionários e professores, antigos e os atuais. Permitirão também a manutenção da condição de entidade filantrópica, se a FEB ainda conseguir, nós pretendemos que sim, o certificado de filantropia, para poder usufruir das isenções previdenciárias. E garantirá maior flexibilidade administrativa, que é inerente às entidades privadas, para competir nesse ambiente do ensino superior da nossa região, que é eminentemente privado. Então, senhores vereadores, senhor presidente, eu conclamo mais uma vez, já disse e repito, que hoje é uma data histórica, é a data que a Câmara Municipal está assumindo a responsabilidade de resolver definitivamente esse problema. E vamos fazer justiça também, que é num projeto de lei que foi enviado pelo prefeito, que também assumiu essa responsabilidade. Então, as autoridades públicas, legítimas representantes do povo de Barretos, não podem fugir a essa responsabilidade, e se Deus quiser, nós vamos fazer isso hoje. Muito obrigado. Continue. Pois não, nobre vereador. Pela ordem. Eu gostaria de suspender os trabalhos, solicitar a suspensão dos trabalhos por 15 minutos, para que nós possamos discutir esse projeto e pedir a participação de 2 representantes que é a favor e contra ao projeto. Eu até agora há pouco estava conversando com alguns professores e eles pediram isso. Não tem problema. Vossa Excelência pode aguardar. ordem, senhor Posso, vereador. não tem problema. Pela Não, ordem, senhor presidente. Sacar a palavra, doutor Francisco. Só um minutinho. O vereador Francisco pode utilizar a tribuna e, posteriormente, foi a pedido deles próprios, Tá bom. nós suspendermos o trabalho para discutir juntamente com 2 de cada lado. Senhor presidente, Com a senhores palavra, vereadores. vereador doutor Francisco. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes. Bom, eu defendo totalmente a exposição técnica do doutor Reginaldo quanto à natureza jurídica da FEB. Vejo que é o caminho. E, importante, nós aqui hoje estamos para resgatar a FEB para a comunidade acadêmica. Esse é o ponto final. Entendemos que o futuro de Barretos está umbilicalmente ligado à FEB. Até porque entendo que os doutores da FEB têm de pensar o futuro de Barretos. Não é só da FEB. Por quê? Porque a nossa cidade hoje não estão pensando ela nem para amanhã. Tipo, estão vendendo o almoço para comprar a janta. Tá certo? Então eu entendo que nós temos a obrigação, e a comunidade acadêmica da FEB tem a obrigação de começar a pensar Barretos para os próximos 50 anos, já que os políticos mal pensam ela para amanhã, com exceções, claro. Tá certo? Então eu entendo que a forma que o doutor Reginaldo, a forma técnica que o doutor Reginaldo organizou, pensou e trabalhou nesse projeto, mais uma comissão, é fundamental para pensar não só a FEB como Barretos. Barretos tem que estar umbilicalmente ligado à FEB. A FEB tem de pensar Barretos. E os políticos têm de administrar através de projetos dos conhecedores, dos doutores da FEB. Antes todos sabem que era o Poder Executivo que nomeava o reitor através de uma lista tríplice. Nós precisamos tirar, e nós vamos tirar, esse direito dos políticos nomearem reitor para a FEB. Quem tem de fazer esse trabalho é a comunidade acadêmica, que conhece
por dentro. As decisões políticas não interessam para a comunidade acadêmica. E no caso, especialmente no caso da FEB, de uma forma geral, sempre deu com os burros na água, como bem apresentado aqui pelo Dr. Reginaldo. E, em primeiro lugar, a FEB não será privatizada. Em segundo lugar, manter o quadro de funcionários e professores da universidade. Isso é uma garantia, porque todos têm conhecimento e todos sabemos a qualidade desses funcionários e professores. Entendo que o futuro está na mão da FEB. E quero só deixar uma última pergunta. A quem interessava que a natureza da jurídica da FEB fosse pública? Com a resposta, o senhor reitor. Muito obrigado. Bom, como o acordo foi feito, tem um pedido do vereador Leandro Anastácio, a suspensão dos trabalhos por 15, Leandro? Por 15 minutos para a reunião, tendo em vista 42 emendas feitas em 10 artigos. Estamos solicitando, ao pedido do vereador Leandro Anastácio, 2 representantes a favor e 2 representantes contra o projeto para que se reúnam com os vereadores. Está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Quem são os favoráveis? Quem são os 2 nomeados a favor e os 2 nomeados para falar contra o projeto? Se reúnem na sala de vereadores, por favor. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. André Rezec. Aparecido Cipriano, presente. Olímpio Jorge Nabem. Dr. José Francisco Abrão Miziara. Dr. Francisco. Luiz Humberto. Capetinha. Dr. Leandro. Nobre vereador, peço suspensão por 5 minutos. Estão sendo feitas mais algumas emendas pelo vereador Leandro Anastácio, não estão prontas ainda. Ok. Está em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade para fazer as emendas. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores. Vamos dar reinício à sessão para que possamos votar o projeto, já que houve o consenso. Dr. Reginaldo da Silva. Dr. José Francisco Abrão Miziara. Olímpio Jorge Nabem. Dr. Francisco. Luiz Humberto de Campos Sarte. Dr. Leandro Anastácio. André Rezec, Dr. Guilherme,
Aparecido Cipriano, presente. Juninho Leite. Presente. Paulo Correia. É isso, senhor presidente. Faltam 2 vereadores no recinto. Atenção, senhores vereadores. Só falta o doutor Kiko. Doutor Kiko, Guilherme está ali. Kiko já chegou. Vamos lá. Atenção, senhores vereadores. O projeto, ele tem várias emendas. Tem emendas que foram feitas por uma comissão de vereadores compostas pelo vereador professor Reginaldo, Paulo Correia, Guilherme e Dr. Francisco. Nós vamos ter que votar essas emendas uma a uma. E algumas emendas, em sendo aprovadas, prejudica a emenda posteriori. Então eu peço a atenção dos senhores vereadores para que na votação das emendas tenham atenção para que não prejudique a emenda que tenha que ser aprovada. Tá bom? Pois não. Quem pediu pela ordem? Pois não, doutor Francisco. Iria pedir para que todas as emendas fossem lidas. Nós vamos ler. Para que elas fossem votadas uma a uma e que fossem. Eu vou passar a relação das emendas pela comissão de vereadores e as emendas individuais, tá? Pois não, professor Cipriano. Eu acho que seria interessante, como nós tivemos uma comissão formada por 3 vereadores, que escolhesse um membro da comissão que fosse conduzindo as emendas, né? E neste caso eu indicaria o doutor Reginaldo. Pois não, nobre vereador. Eu solicitaria, não sei se é possível, que até me ligaram pedindo, porque são 15 para meia-noite, e esse assunto existem vários professores assistindo pela televisão. Se pudesse prorrogar um pouco o tempo da televisão até o final da votação, seria de muito interesse. O Marcos Diamantino já ligou lá na TV, a TV Barretos vai continuar transmitindo a sessão até o final da... Obrigado, TV Barretos, por estar nos cedendo esse espaço aí até o término da votação. Então, os professores que estão nos assistindo em casa podem aguardar, que o projeto é complexo, vai demorar um pouquinho, mas vamos devagar aqui para não ter nenhum tipo de celeuma e nenhum tipo de problema. Bom, vamos começar com um pedido de retirada de emendas que foram feitas por alguns vereadores, tá? Processo de lei número 348/2011, projeto de lei complementar 7/2011. Após uma reunião em que todos os vereadores foram convidados, aqueles que compareceram, subscritores desse documento, no entanto, aberto a todos os demais vereadores, para apoiarem e desejarem subscrevê-las, chegando às seguintes conclusões. Vereador Guilherme Henrique de Ávila solicita a retirada de suas emendas apresentadas em folhas 13, 14 e 22. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a retirada das emendas do vereador Guilherme Henrique de Ávila. Vereador Dr. Reginaldo da Silva solicita a retirada de sua emenda apresentada na folha 15. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Os vereadores Dr. Guilherme Henrique de Ávila, Dr. Reginaldo da Silva, apresentaram em conjunto emendas constantes nas folhas 19, 20 e 21 e também solicitam a retirada. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Paulo Henrique Correia solicita a retirada de sua emenda apresentada na folha 26. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.